A 18 de setembro de 2023, às 14h30, hora local, um pequeno grupo de engenheiros entrou numa sala sem janelas no terceiro piso de um edifício que não aparece em nenhum mapa oficial da Tesla. Austin, Texas. Lá fora, 38 graus. Lá dentro, 19 graus exatos, ar e umidade controlados por um sistema que custou 4,2 milhões de dólares. Um dos técnicos fechou a porta. A fechadura magnética emitiu um clique seco. Naquele momento, tudo o que sabia sobre carros elétricos estava prestes a expirar. O que aconteceu nas 47 horas seguintes não foi o desenvolvimento de uma bateria nova. Foi o assassinato de uma tecnologia inteira. E o nascimento de outra que ninguém esperava ver antes de 2032. Nem a BYD. Nem a Seattle. Nem os analistas que cobram 15 mil dólares por relatório para prever o futuro. Terás visto as notícias nos dias seguintes. Cabeçalhos tímidos, frases vagas sobre avanços incrementais. Mentiras confortáveis para uma indústria que prefere não olhar para o abismo. Porque o que saiu daquela sala não cabe num título de jornal. Cabe numa frase que um engenheiro sênior da Panasonic disse a um colega, 3 dias depois, numa chamada privada. Se isto for real, nós acabamos. E era real. Mas antes de perceberes o que a Tesla fez, e como a BYD ficou em choque técnico, responde a isto. Achas que o carro elétrico que pensas comprar daqui a 2 anos ainda vai fazer sentido em 2027? Ou estás prestes a comprar tecnologia condenada ao museu? Deixa a tua resposta nos comentários. Leio cada uma. E já vais perceber porque é a pergunta mais importante que podes fazer agora. A sala não tinha janelas por uma razão prática. Paredes de 60 centímetros, revestidas a cobre, blindagem eletromagnética total. Nenhum sinal entrava ou saía. Sobre uma mesa de aço de 4 metros, um objeto parecido com uma sanduíche metálica de 12 camadas. 34 quilos. 82 por 54 centímetros. Energia suficiente para alimentar uma casa durante 3 dias. Ou um carro durante 1.200 quilômetros, sem uma única paragem. O chefe do projeto era Drew Baglino, na altura vice-presidente sênior de Powertrain e Energia da Tesla. Um homem que fala pouco e nunca sorri em público. Nessa tarde, dizem os presentes, ficou 4 minutos em silêncio a olhar para os dados no ecrã, com 12 engenheiros à espera. O primeiro a falar foi Marcos, 29 anos, contratado 8 meses antes, saído do MIT. Isto não era suposto ser possível até 2032. E é aqui que a história começa. Porque o que tinham acabado de testar não usava lítio, cobalto ou níquel da forma que a indústria considerava essencial. Próxima sessão. O número exato que fez a BYD convocar uma reunião de emergência. $145 por kWh. Foi esse número que dominou a indústria durante 8 anos. O santo graal. O ponto em que um elétrico ficaria mais barato de produzir do que um carro a combustão. Bloomberg NF e McKinsey apontavam para 2027, talvez 2028. Toyota, Ford, Volkswagen, Hyundai. Todos construíram planos de negócio inteiros sobre essa cifra. Década e meia de planeamento, milhares de milhões em fábricas, centenas de milhares de empregos, tudo ancorado ali. A Tesla acabou de furar esse chão como se fosse papel. $56 por kWh. Não é erro de digitação nem projeção para 2035. É o custo de produção registrado naquele ecrã, às 17h12 do dia 19 de setembro de 2023. Uma redução de 61% fez-se ao mínimo que toda a indústria aceitava como possível. Pensa no que isto significa. Um pacote de 75 kWh, o tamanho típico de um Model 3 ou de um BYD Seal, custava cerca de $10.875 a $145 o kWh, representando 40% do custo total do carro. Com $56, o mesmo pacote custa $4.200. Menos do que o motor a combustão e o depósito juntos. Não estás a ler sobre uma melhoria incremental. Estás a testemunhar o momento em que o elétrico passa a ser mais barato de fabricar do que o equivalente à gasolina. Sem subsídios, sem truques contabilísticos. A reação na China foi imediata. A 22 de setembro de 2023, Wang Xuanfu, fundador e CEO da BYD,
cancelou uma visita a uma fábrica e reuniu a equipa sênior em Shenzhen até a meia-noite. Um participante disse a um analista de Hong Kong, sob anonimato: "Nós estávamos a planear atingir os $60 em 2029. E achávamos que éramos os mais rápidos." A BYD não é uma empresa qualquer. 37% de cota no mercado chinês de elétricos, a Blade Battery licenciada pela própria Toyota, integração vertical que ninguém mais igualava. Um mês antes, tinha anunciado a segunda geração da Blade Battery, mais densidade, mais barata, e as ações subiram 4% em Hong Kong. Ninguém sabia que, a 12 mil quilômetros, numa sala blindada no Texas, o jogo já tinha acabado. Porque o número aterroriza pelo que implica. Se a Tesla produz a $56 em 2023, com a curva de aprendizagem a acelerar, onde estará em 2026? A este ritmo, o custo da bateria deixa de ser relevante no preço do carro. Torna-se uma commodity, como um pneu. Mas o número sozinho não conta a história toda. A forma como a Tesla lá chegou é que fez os engenheiros da BYD ficarem em silêncio. Durante 30 anos, fabricar uma bateria foi sempre igual. Revestir uma folha de cobre com uma pasta de materiais ativos, secar num forno gigante, 70 metros, 200 graus, 24 horas por dia, cortar, enrolar, encher com eletrólito, selar, testar. Um processo sujo, lento e caro, onde só a secagem representa 18% do custo total. CATL, LG, Panasonic, BYD, todos usam este método. É tão antigo que os manuais que o descrevem foram escritos antes do primeiro iPhone. A Tesla decidiu queimar esses manuais. O que estava naquela mesa era fabricado com Dry Electrode Coil, revestimento de elétrodos a seco. 3 palavras que são a sentença de morte para fábricas de baterias no valor de $200 mil milhões em todo o mundo. No método tradicional, os elétrodos são revestidos com uma pasta úmida que precisa de secar, exigindo solventes tóxicos, ventilação caríssima, o forno gigante, espaço e tempo. No método a seco, não há solventes, não há forno, não há secagem. A Tesla mistura os materiais ativos com um aglutinante em pó, aplica-os com rolos de alta pressão, como uma impressora industrial, e o elétrodo está pronto. O que demorava horas passa a demorar minutos. O que ocupava 70 metros passa a ocupar 9. O consumo da energia desaba 93%. Cada euro que não é gasto a aquecer um forno é um euro que não aparece no preço do carro que vais comprar. A tecnologia não nasceu na Tesla, e a empresa nunca escondeu isso. Foi inventada pela Maxwell Technologies, fundada em 1965 em San Diego, que a usava para fabricar supercondensadores, não baterias. Em maio de 2019, a Tesla comprou a Maxwell por $218 milhões. Na altura, os analistas coçaram a cabeça. Supercondensadores? Para quê? Depois esqueceram. O que ninguém sabia é que a Tesla não queria os supercondensadores. Queria a máquina de revestimento a seco. Durante 4 anos, a equipa de Baglino trabalhou para adaptar a baterias de íons de lítio em escala massiva. Não foi fácil. O pó não aderia. O aglutinante era um mistério químico. A pressão dos rolos tinha de ser exata ao micron. Em janeiro de 2023, Musk disse numa chamada de resultados que era um dos caminhos mais difíceis que a Tesla já percorreu. A frase passou despercebida. Setembro de 2023 foi o mês em que acertaram. E agora a parte que ninguém contou. A parte que fazendo os $56 parecerem só o começo. Se ainda não está subscrito, faz isso agora. É este tipo de análise, 3 camadas abaixo do que os jornais publicam, que trazemos todas as semanas. O Dry Coating não reduz só o custo. Reduz o tamanho da fábrica em 70%. Uma Gigafactory que produz 100 gigawatts-hora por ano precisa de 600 mil metros quadrados com o método tradicional. Com o Dry Coating, 180 mil. Menos de um terço. O que significa 3 fábricas pelo preço de uma. Ou a mesma fábrica em 8 meses em vez de 24. E há mais. O processo a seco permite usar materiais que o processo úmido não consegue processar. Materiais mais baratos, mais abundantes, que a China não controla. E isso, para a BYD, é a parte mais aterrorizante.
O edifício principal da BYD em Shenzhen tem 18 pisos, revestido a vidro escuro, com 9.000 pessoas a trabalhar lá dentro. A 23 de setembro, um sábado, dia de descanso na BYD, 47 carros da liderança estavam no parque de estacionamento. Wang Xuanfu, conhecido pelos hábitos rígidos, esteve na sala de conferências desde as 7 horas até as 14 horas, sem sair para o almoço habitual. O que aconteceu naquelas horas mudou a estratégia da BYD para sempre. Porque a Tesla não se limitou a baixar o custo para $56. Eliminou a dependência de materiais que a China controla. A China domina 65% do refino mundial de lítio, 75% do cobalto processado, 80% do grafite. Não foi acidente. Foi estratégia de Estado. Com mais de 60 mil milhões de dólares em subsídios entre 2009 e 2022, e direitos de exploração garantidos no Chile, na Argentina, no Zimbabue. A Blade Battery era o símbolo perfeito dessa estratégia. Tecnologia chinesa, materiais chineses, fábricas chinesas. O Dry Coating partiu essa equação ao meio. Permite usar materiais de cátodo sem cobalto nenhum, com manganês extraído nos Estados Unidos ou na Austrália. Cadeias inteiramente fora do alcance chinês. Isto foi o que realmente aterrorizou a sala de conferências número 7. Não o preço, mas a percepção de que a vantagem estratégica cultivada durante 2 décadas podia tornar-se relevante mais depressa do que se imaginava. Um analista citado pelo Financial Times a 2 de outubro de 2023 resumiu: se o Dry Coating funcionar em escala, a China perde o controle jusante da cadeia de baterias, não amanhã, mas mais cedo do que se pensava. A resposta da BYD veio 72 horas depois da reunião de emergência, e foi a coisa mais estranha que já vi nesta indústria. A 25 de setembro, a BYD anunciou uma parceria estratégica com a Universidade de Tsinghua para a investigação de processos avançados de fabrico de elétrodos, linguagem vaga que os jornais ocidentais ignoraram. Mas repara em 3 detalhes: o timing, exatamente 72 horas depois de Austin. O valor, 1,2 mil milhões de yuan, cerca de 150 milhões de euros, especificamente para processos de fabrico a seco, não para química ou novos materiais. E o facto de a Blade Battery de segunda geração ter desaparecido do discurso oficial, substituída por um foco em híbridos plug-in, que usam baterias mais pequenas e são menos afetados pelo custo por quilowatt-hora. Uma retirada estratégica em tempo real. A 6 de outubro, a Toyota emitiu um comunicado ainda mais curioso. A sua bateria de estado sólido, prometida para 2027, estava a ser repensada à luz de desenvolvimentos recentes na indústria. Não nomeou a Tesla. Não precisava. Toda a gente percebeu que a bateria revolucionária, ainda a 4 anos de distância, já podia estar obsoleta antes de nascer. E aqui chegamos ao que realmente te interessa. Por que estas decisões, tomadas em Shenzhen, Austin e Tóquio, vão afetar o carro que estacionas à porta de casa, o dinheiro que gastas em combustível ou eletricidade, a escolha que vais fazer na próxima vez que entrares num stand. Pensa no teu carro atual. Pensa no que pagaste. Pensa em quanto vale agora. Se soubesses o que sabes hoje, terias feito a mesma escolha, porque a velocidade a que esta tecnologia avança não tem precedentes, e o que está prestes a chegar ao mercado vai fazer o teu carro atual parecer muito antigo. $56 por quilowatt-hora não fica trancado numa sala em Austin. Está prestes a entrar na linha de montagem. A primeira fábrica da Tesla com Dry Coating integrado está a ser finalizada em Giga, Texas, e as primeiras baterias em escala comercial devem sair da linha no segundo trimestre de 2025. Cronograma partilhado com os próprios fornecedores em outubro de 2023. Conta simples: um Tesla Model 3 custa hoje, em Portugal, cerca de 42 mil euros na versão de entrada. O pacote de baterias representa cerca de 16.800 euros a custo tradicional. Com a nova tecnologia, esse pacote passa a custar 4.200 euros para a Tesla, uma diferença de 12.600 euros. A Tesla não vai transferir tudo isso para o preço, mas mesmo que transfira metade, o Model 3 passa a custar 35.700 euros. Se transferir 70%, 33.180 euros. Valores ao nível de um Volkswagen Golf a gasolina bem equipado.
E a Tesla não está sozinha. A BYD já investe 150 milhões de euros em processos equivalentes. A Panasonic anunciou, em novembro de 2023, um programa de 4 mil milhões de dólares para modernizar fábricas. A LG fez o mesmo. A Cato iniciou uma linha piloto de dry coating em dezembro de 2023. O dominó está a cair, e cai depressa. Pensa agora no teu carro a gasolina de 5 anos, que vale talvez 12 mil euros no mercado de usados. Ou naquele diesel comprado em 2019 por 25 mil euros, hoje avaliado em 14 mil. Daqui a 3 anos, com o mercado inundado de elétricos novos a 25 mil euros, quanto vai valer o teu carro a combustão? A resposta é incômoda. Um estudo do UBS, publicado em março de 2024, projeta que o valor residual dos carros a combustão na Europa pode cair 40% até 2028. Um modelo com 47 variáveis, construído por 12 analistas a tempo inteiro. O teu carro não vai deixar de funcionar. Vai apenas valer muito menos, e vendê-lo daqui a 3 anos pode ser bem mais difícil do que hoje. Mas há o lado bom. Se estás a planear comprar carro nos próximos anos. Nunca houve um momento assim na indústria automóvel. O elétrico não está só a ficar mais barato, está a ficar melhor, mais rápido a carregar, mais leve, mais seguro. A nova arquitetura de baterias reduz o peso do veículo em cerca de 15%, o que reduz o desgaste dos pneus, melhora a eficiência e aumenta a autonomia real. E a pressão competitiva acelera todos os outros fabricantes. A Volkswagen antecipou o lançamento do ID.2, um elétrico de 25 mil euros, de 2026 para 2025. A Stellantis fez o mesmo com o Citroën S3, já no mercado por 23.300 euros. A Renault lançou o novo R5 elétrico por menos de 25 mil euros. Está a acontecer agora, enquanto leis estas palavras. Pensa no teu trajeto diário, no que gastas em combustível ou carregamentos, no vizinho que trocou de carro o mês passado, no colega que diz que os elétricos ainda não estão prontos, no familiar à espera do momento certo. Pergunta a ti mesmo quanto tempo falta para esta tecnologia chegar até ti. Já chegou. Não em 2030, agora. A única questão é se vais beneficiar dela ou ser apanhado desprevenido. A bateria que saiu daquela sala em Austin a 18 de setembro de 2023 não foi o fim de uma história. Foi o início de outra. Uma em que o carro elétrico deixa de ser uma escolha ideológica ou um luxo para early adopters, e passa a ser simplesmente a opção mais barata, mais eficiente e mais inteligente. Para qualquer pessoa que precise de um carro. E isso muda tudo. A indústria, as cidades, os postos de abastecimento que vais usar ou não, o valor do carro que tens agora, a escolha que vais fazer na próxima vez que visitares um stand. Mas há uma parte desta história que quase ninguém discute. Que a Tesla não mencionou no evento de apresentação, que a BYD conhece mas prefere não comentar. Tem a ver com o que a Toyota escondeu durante 15 anos. Uma tecnologia de baterias que podia ter mudado tudo muito antes, mas foi deliberadamente arquivada. O próximo vídeo vai diretamente a esse ponto. Vais descobrir o que a Toyota descobriu em 2008, porque nunca chegou ao mercado, e o que isso significa para o carro que conduzes hoje. Não feches este separador.